Queridos e queridas, como estão? Belezinha? Bora falar um pouco sobre juros simples e juros compostos, né? Essa parte 1, ela é necessariamente sobre juros simples, mas eu vou mostrar a diferença dos dois. Ainda não vamos entrar na parte tão matemática da coisa, mas é importante nós termos pelo menos uma ideia que existem essas duas partes, tá bom? Então, quando nós estamos tratando de um juros simples, né, ou um regime de capitalização simples, né, um regime de capitalização simples, né, regime de capitalização capitalização, tá? Não capitalização. Tem um regime de capitalização simples, que ele é o quê? Dado uma determinada taxa de tempo, beleza? Seja por meses, seja por anos, ainda não vamos entrar na temporalidade da coisa, vamos tratar simplesmente somente das taxas. Dada essa taxa ela sempre vai incidir sobre o quê? Ele sempre vai incidir sobre a aplicação primária, né? Então, seja um depósito, seja um saque ao qual eu esteja fazendo, seja um depósito ao qual eu esteja fazendo, seja um empréstimo ao qual eu esteja tomando, esses juros sempre irá incidir, dado determinado tempo, simplesmente sobre o capital inicial. Então, vamos dizer que eu pegue um empréstimo, beleza, de R$1.000. Eu sempre vou fazer com múltiplos de 1.000, né? Mais para frente a gente vai tratar. Meu nariz é um pouco entupido, por isso que eu falei bill, né? Então, e é mais fácil com 1.000, que fica bem facinho da gente ver o conceito. Nos exercícios a gente vai tratar um pouco mais com outros valores, tá bom? Dado isso, dependendo do tempo, vamos dizer que eu tenha isso e é um juros de 10% ao mês, tá bom? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa nomenclatura, mas vamos considerar que pelo menos por enquanto ela está certa, tá bom? 10% ao mês, ok? Vou escrever por extenso, ao mês, ok? Tratando disso, este daqui é meu capital inicial. Então, neste caso, é eu que estou pegando esse dinheiro de empréstimo. E todo mês, dado um determinado intervalo, 30 dias, 20 dias, seja lá como for acordado, passou esse aniversário, será creditado esse valor a mais ao qual eu tenho que pagar, ao qual eu estou emprestando, né? E assim por diante. Então, por exemplo, eu tenho o meu tempo zero, que é o valor que eu acabei de pegar. Então eu tenho aqui os meus R$1.000, beleza? Até agora não deu nenhuma variação, não incidiu nenhum valor, então no fim das contas eu tenho R$1.000. Vamos dizer que eu simplesmente pegue esse dinheiro e devolva, né? Ou o banco simplesmente empreste e já logo pegue de volta. Dado o período 1, estamos tratando por mês, então, sei lá, eu peguei em janeiro, dado o aniversário de fevereiro, eu vou ter os meus R$1.000, beleza? E vou capitalizar o quê? E vou pegar 10% em cima desses meus R$1.000. Então, eu vou ter mais R$100, que neste caso aqui é o nosso jurinhos, beleza? E o montante fica quanto? Fica 1.100, ok? Período número 2, até agora eu estou devendo R$1.100, vamos dizer assim, depois de um mês. No segundo mês, eu incido sobre o quê? Eu incido sobre, eu vou ter aqui uma dívida de R$1.100, beleza? Por enquanto, no segundo mês eu tenho R$1.100 para poder pagar, só que o meu juros, ele somente incide sobre meu capital inicial, sobre o valor ao qual eu estou tomando ou o valor ao qual o banco está emprestando. Então eu vou ter o quê? Vou ter mais R$100 de juros, porque afinal de contas é a mesma coisa que eu multiplicar 1.000 por 10%, ou 1.000 vezes 0,1, ou 1.000 dividido por 10, 1.000 dividido por 100 multiplicado por 10, ou 1.000 multiplicado por 10 sobre 100, e assim por diante, tá bom? Aí no fim do segundo mês eu tenho R$1.200, e assim no terceiro mês eu vou ter 1.300, e no quarto mês eu vou ter 1.400, e assim por diante. Então,
Vejam que ele tem um crescimento linear. Eu vou saber o quanto que eu vou estar pagando simplesmente multiplicando o meu juros. Eu pego o meu capital inicial, multiplico pelo o meu juros, né, o capital inicial, e aí eu pego esse valor e eu multiplico ele pelo tempo. Então eu tenho 100 reais, eu vou multiplicar pelo tempo, que são 3 meses, 4 meses, 5 meses, 7 meses, ou ao ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e aí eu vou saber ele em uma progressão linear, tá bom? Agora, quando nós estamos falando sobre a capitalização composta, né, ou um regime de capitalização composta. Aí é o velho juros sobre juros. Aí é um pouco diferente. Você, toda vez que passar esse determinado tempo, seja o mês, o ano, o dia, a hora, seja lá o que for, ele vai incidir não sobre o capital inicial, mas pelo meu saldo atual. Então, eu peguei lá os R$1.000, ok? Peguei lá os R$1.000 de empréstimo, tratando que seja o banco que ele esteja emprestando. Então, no período zero, eu vou ter o quê? Eu vou ter os meus R$1.000 que eu estou devendo ou que o banco vai receber, não foi capitalizado nada e no fim das contas eu tenho R$1.000, beleza? Para pagar ou o banco tem R$1.000 a receber. Então no período 1 eu tenho aqui R$1.000 que eu estou devendo, eu vou ter 10%, aqui é 10% ao mês, tá? Ao mês, ao ano, seja lá o que for, e aí eu vou incidir 10% disso daqui, 100 vezes 0,1 vai dar 1.000, 0 vezes 0,1 vai dar 100, e aí, no fim das contas, eu tenho 1.100. No segundo período, eu tenho o quê? Eu tenho 1.100 ao qual eu estou devendo, beleza? Só que os 10% não vai ser em cima dos R$1.000 primários, vai ser agora em cima dos 1.100. Então, eu tenho que, quanto de juros? Eu tenho 1.100 para pagar. Então, no fim das contas, eu vou ter 1.210 para poder pagar após o segundo mês. No terceiro mês, eu estou devendo atualmente 1.210. Aí eu vou estar, aí vai ser 10% em cima disso, vão ser 121, pois afinal de contas é só cortar um zero. E aí eu vou somar com 121, que vai dar 1.341. Ok? Vai dar 1.331. 121. Então é 1.331, perdão. 1.321 não, 1.331. Que eu vou estar somando com 121. 121 aqui são 3 com 3, tá certo? É 1.331. E no quarto mês, quando eu incidir, o meu juros vai ser sobre 1.331. Vão ser 10% disso, que vão 133,1, pois afinal de contas a gente está tratando só de 10%, então é simplesmente só cortar um zero, e aí eu vou somar com mais esses 1.331, eu vou somar com 133,1, que aí vai dar a soma, né? Vai dar o resultado, que vai dar 4, que aí eu tenho 133,1, que aí eu vou ter 1, aí eu vou ter 4, aí eu vou ter 6, aí eu vou ter 4, e aqui eu vou ter 1. Né? Eu tenho aqui embaixo a anotação, mas 1464,1, e assim sucessivamente. Então veja que isso daqui eu tenho uma progressão diferente do regime de capitalização simples, quando eu tenho um juros simples e um juros composto. Um juros simples, ele vai se tratar com esse montante, dado que o Y é o valor ao qual eu tenho que pagar e dado que o X é o tempo, então a progressão do sistema de capitalização simples, ou seja, um juros simples, ele vai ser assim. Ele vai ser linear. Não chega a ser linear aqui porque eu escrevo todo torto. Né? Minha reta saiu torta, mas ele vai ser, se a gente plotasse isso, ele ficaria reto. Já quando a gente está tratando de um sistema composto, ou seja, juros sobre juros, a linha que ele vai aumentar, ele vai ser mais ou menos assim. Ó. Ele vai chegar uma hora que ele vai começar a descolar e não tão longe. Né? Logo no comecinho ele já vai começar a subir aqui assim. E tá vendo essa diferença que eu tenho entre estes valores? Né? Então você pode ver que o ponto aqui é maior do que o ponto aqui. Essa é a diferença que vai ser essa progressão
nosso juros simples e do juros composto. É lógico que não é na mesma proporção, né, ao qual eu estou desenhando, mas se a gente for colocar os dois, vai chegar uma hora que ele vai começar realmente a descolar, né, e não descolar de uma forma simplesmente linear, só que com uma proporção maior, por exemplo, se fosse, sei lá, assim e assim, por exemplo. Né? Não é desse jeito, a gente está tratando de uma progressão exponencial, então ele vai crescer assim. Ele não vai crescer linearmente, que é assim. Beleza? Neste caso seria aqui. Essa é a diferença. Aqui está um pouco torto, aqui está um pouco curvado, né? Mas é porque eu estou escrevendo na mão aqui. Mas essa é a diferença entre juros simples e juros compostos. Então, uma outra observação. Uma observação. Vocês podem ver que no juros simples e no juros composto, quando nós estamos tratando de um curtíssimo período de tempo, ou seja, um único intervalo de tempo, quando eu digo intervalo de tempo, eu digo mês, eu digo ano, né? O valor é o mesmo. Então, no fim das contas, eu tenho 1.100 e aqui também eu tenho 1.100. Só a partir do segundo período que eu começo a ter diferenças, tá bom? Então, essa é a diferença entre um e outro. E no capítulo 1, ao qual nós estamos trabalhando, né, nós vamos começar a falar sobre, né, esse capítulo em si, ele vai ser sobre essa primeira parte, que é o regime de capitalização simples. E galera, banco, afins, a não ser juros de curtíssimo prazo, né, operações de curtíssimo prazo, que aí não faz muita diferença, né, eu ter valores diferentes. Então, um dia, por exemplo, juros de um dia, um overnight, um banco empresta para o outro e tem um juros de um dia. Né, usa-se um regime de capitalização simples praticamente. Né? É só um jurinhos linear, jurinhos para a gente, mas quando a gente está tratando de grandes somas, até mesmo por pequenas frações dessa grande soma, pode ser grandes valores. Beleza? Então, tecnicamente é isso. Se você for fazer o financiamento, se você for fazer praticamente qualquer coisa, vai ser usado esse regime aqui, que é o regime de capitalização composto, né? E é composto, né? Porque eu estou falando do regime, não da regime. Composto e simples. Isso daí mesmo. Aqui é composto com o, não composta. Não é a regime, é o regime. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Beijos na bunda. Até o próximo vídeo.